Bom, Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, um dos caras que mais entende de política. Se o Kassab não entra na campanha do Tarcísio, ele perdia a eleição. Se o Kassab não entra na campanha do Tarcísio, o Tarcísio perdia a eleição aqui em São Paulo. O Kassab profissionalizou a campanha do Tarcísio, que é um bom candidato, mas ia perder em São Paulo. Ia perder para a máquina do governo. O Haddad não, porque o Haddad é muito ruim. O Haddad perde para ele mesmo, mas ia perder para outro cara. O Kassab profissionalizou a campanha do Tarcísio e ajudou 99% do Tarcísio, que deve ter que acender uma vela para ele todo dia. Bom, presidente Gilberto Kassab, o senhor tem ido a Brasília com frequência, a gente quer saber o que é que o senhor acha desse governo de transição. Nós não temos partido de centro, né? Nós temos partido de vento, chama ventão, não é centrão, porque pro lado que venta, os caras vão. Parece que o Lula, com a esperteza dele, já não lança candidato à Câmara e deixa o Lira. E com isso atrai o Lira. E o ventão venta pro lado do PT. Como é que o senhor acha que nós vamos ter esse governo de transição e essas perspectivas golpistas que o Ministério Público de São Paulo já descobriu que nessas últimas manifestações houve financiamento de empresários para essas paralisações aqui em São Paulo? São duas perguntas importantes porque depende disso a nossa governabilidade. E o senhor entende muito disso. Bom dia ao senhor. Bom dia, Datena. Alegria muito grande mais uma vez estar conversando com você, a quem eu admiro muito. Quero registrar que a preocupação não é com a transição, a preocupação já é com o futuro governo. As eleições elas aconteceram com um acirramento muito grande dos ânimos e o resultado foi praticamente um empate. O presidente Lula ganhou no olho mecânico. Então, eu acredito que é muito importante para um partido como o PSD, que acabou ficando na neutralidade nas eleições, que possa sim dar um voto de confiança e ajudar na governabilidade. Isso também está acontecendo com o MDB. Portanto, a base do Lula, que é a esquerda, e é integrada com aproximadamente 150 deputados, a federação do PT, que compõe o PT, o PV e o PCdoB, o PDT, o PSB e a federação do PSOL, que essa federação é composta pelo PSOL e pela Rede, que são quase 150 deputados, mais o MDB, mais o PSD, dão um início de boa governabilidade. Acredito, é minha opinião, que o governo deveria aprofundar as conversas com o Arthur Lira e com o Rodrigo Pacheco e examinar a recondução dos dois, diante de premissas bem estabelecidas de governabilidade do país. Isso acontecendo, o próprio Arthur Lira tem no seu entorno um número grande de deputados que vai permitir ao governo implantar as primeiras medidas que ele assumiu como seu compromisso ao longo da campanha. Essa é a minha visão. Eu acho que é muito importante, num país dividido como acabou ficando o Brasil, nós darmos condições, num primeiro momento, de o governo ter poder, não é, apresentar as suas primeiras realizações ao longo dos primeiros meses. A crítica que eu fiz vale a mim também, porque eu recebi um convite do Bolsonaro para apoiá-lo e não apoiei porque disse que tinha voltado à condição de jornalista. Foi aquele dia que ele começou a meter o pau no mundo e fiquei eu lá de óculos escuros parecendo segurança dele, não sabia o que fazer, se saía dali ou se ficava ali. Não podia deixar o presidente sozinho ali, que seria descortês. E o Lula também me convidou para apoiá-lo, eu não apoiei. Então, o ventão vale para mim também. Eu sou pela Constituição. Como não apoiei um, também não apoiei o outro. E pronto, acabou. Fazer o quê? E precisa ter personalidade para você fazer isso. Essa foi a posição do PSD, liberando seus associados, seus filiados. Eu, pessoalmente, fiquei nessa posição igual à sua. E agora tem um governo eleito. Portanto, num primeiro momento, você não ajudar esse governo, eu acho que e até porque nós não temos grandes divergências, em especial com a pauta que ele apresentou durante a campanha, ele cumprindo essa pauta, esses compromissos, o PSD se sente muito confortável em dar essa governabilidade e esse voto de confiança. O senhor fará parte diretamente da equipe de transição ou vai apontar nomes para essa equipe de transição? O senhor teve com a Glaze, né?
Ela nos convidou para conversar. Na semana passada ela já tinha ligado para consultar se aceitaríamos discutir, integrar o grupo de transição. Consultei nossos líderes, vim para o café ontem, onde aceitei participar do conselho político, que é integrado pelos presidentes de partidos. Não vou participar fisicamente, estará me representando nesse conselho o deputado Antônio Brito, que é o líder na Câmara dos Deputados, e indicamos 4 senadores para o grupo de transição de governo, que é o Otto Alencar, o Omar Aziz, o Carlos Fávaro e o Alexandre Silveira. Então, acho que as coisas agora começam a andar. Eu espero que não apenas nessa transição, mas no início do governo, nós tenhamos o Brasil com propostas do governo eleito que nos permitam sair de situações delicadas que a gente tem no campo da miséria, não é, no campo do desemprego, e o PSD não vai se furtar a dar esse apoio, cujo objetivo, segundo o governo, seria atingir metas importantes do campo social. O próprio Auxílio Brasil, que precisa de uma PEC para ser prorrogado, terá também o nosso apoio. Não tem nenhum sentido, você sabe, Datena, eu conheço a cidade de São Paulo, a maior cidade do Brasil, como poucos. Eu visito a periferia, tenho amigos na periferia, pessoas humildes, e nós sabemos que as pessoas hoje, sem esse Auxílio Brasil, em especial essas que estão no campo da classe D e E, elas não vão conseguir sobreviver. Então é fundamental que ele continue. Quando se apresenta alguma ideia parecida com isso, você é taxado de comunista, não é? Mas o Paulo Guedes é adepto da tese do Keynes. A escola dele, uma das escolas que ele segue é do Keynes. E o Keynes é da social-democracia. Quando a gente enfrenta uma catástrofe, e o mundo está mergulhado numa catástrofe que se sobrepôs a outra, não é? Tivemos uma pandemia e agora a guerra da Ucrânia, envolvendo 2 potências que produzem alimento pra caramba. E a pandemia que volta, mais uma vez, com essa Ômicron, a gente não sabe onde vai terminar. Então, o Brasil é um país quebrado no meio de uma economia quebrada. Os Estados Unidos, a gente não sabe o que vai acontecer. O que acontece nos Estados Unidos mexe na água do mundo. A China, a mesma coisa. São as 2 maiores potências econômicas do mundo. Não é? Qualquer coisa que acontece lá, mexe na água aqui. Então, o senhor é favorável, por exemplo, a quebrar o teto de gastos, a furar o teto de gastos para acudir a população, que é o que o Keynes fala. Se alguém disser que é comunismo, vai falar com o Paulo Guedes lá, que até outro dia é ministro do Bolsonaro, até agora é ministro do Bolsonaro. Se você não furar o teto de gastos, você não vai conseguir, com quase meio trilhão de déficit que vai entregar esse governo, socorrer o povo com obras, com auxílios, não vai conseguir socorrer. O senhor é a favor, então, o senhor disse agora do auxílio emergencial, mas tem uma série de emergências no Brasil. A pobreza é terrível, a segurança alimentar, muita gente passando fome, falta de escola, falta de saúde. É natural, numa pandemia, depois de uma pandemia, com uma guerra, com uma maior democracia em ebulição, que são os Estados Unidos. O senhor é favorável a furar o teto de gastos? Nesse caso, sou sim. Até porque, Datena, eu dizia ontem numa reunião, vamos aqui relembrar o Suplicy. Ele ficou anos e anos defendendo renda mínima e todos nós ironizávamos o Suplicy. O que tem no Brasil hoje é renda mínima. E eu duvido que alguém vai ter coragem de extinguir esse programa. Vai demorar muito para ser extinto. Só quando o Brasil superar níveis de desigualdades sociais, que eu acho que vai demorar muito. A renda mínima está estabelecida no Brasil. A pessoa, inclusive, com esse Auxílio Brasil, que parece que vai mudar de nome, ela pode até trabalhar, mas ela tem garantida, mediante algumas premissas que atendam, um mínimo de R$600 que vai complementar ou ser a única fonte de renda. Pode até ser que vai complementar. Então, isso está funcionando muito bem. Eu vejo na cidade de São Paulo, circulo pela periferia, os mais humildes, os miseráveis, eles estão comendo com esse dinheiro, as famílias estão se alimentando com esse dinheiro. Algumas até com esse recurso vão além da alimentação, conseguem fazer uma pequena manutenção na sua casa, que às vezes é um barraco, não é? E que precisa de um reparo. Então, eu acho muito difícil nos próximos anos esse apoio do governo desaparecer. Bom, o senhor é um craque na política, né? Com o Tarcísio, o senhor fez o vice-governador.
que aliás é um cara fantástico, o Felício Ramute. Eu entrevistei pela primeira vez aqui, fiquei surpreso. Ele tinha condição até de chegar lá, quem sabe, não é? Mas o senhor conseguiu unir o Tarcísio ao Felício. Ele é vice-governador, os partidos são diferentes, é claro, e precisa alinhar as ideias. Só que o senhor também ajudou muito, mas muito mesmo, é aquilo que eu falei. Eu acho que se não fosse o senhor, talvez o Tarcísio não fosse eleito. Isso na minha modesta opinião. Tá? Mas o senhor está alinhado com o governo Lula, de um lado, dizem até que o senhor pode ser ministro do governo Lula, e sempre foi ministro e bom. Não sei se o senhor tem intenção de ser ministro do governo Lula ou não. Como governar desse jeito, né? Sendo ministro de um governo do Lula e potencialmente tendo um vice e ajudando muito na campanha de um cara que é do governo Bolsonaro. Datena, é importante você provocar esse tema. Eu posso lhe afirmar que eu não serei ministro de Estado. Eu estou muito definido e a minha prioridade é ajudar o Tarcísio. Possivelmente fora do governo, pode ser dentro do governo, onde tiver circunstâncias que me permitam ajudá-lo. O Tarcísio é a grande revelação da política brasileira, é uma pessoa respeitada pelo PT, porque ele foi do governo do PT, saiu de cabeça erguida, fez um belo trabalho. Você conversa com qualquer integrante do PT, eles elogiam o Tarcísio. Uma pessoa respeitada pelo Michel Temer, foi do seu governo, e respeitada pelo governo do presidente Bolsonaro. Portanto, é um quadro da política muito inteligente, vai ser um grande governador, e São Paulo precisa oferecer para o Brasil uma grande liderança. As pessoas falam, para ser presidente? Não, para ser governador e para ser uma liderança nacional aqui de São Paulo. Tenho certeza que o Tarcísio no futuro, um dia, será até presidente da República, mas antes disso, ele precisa ser um bom governador, e aqueles que acreditam nele, que sabem que São Paulo precisa de um bom governador, precisam estar ao seu lado. Eu estou entre aqueles, então a minha prioridade é dar apoio ao Tarcísio como governador eleito, para que ele faça uma boa gestão. O senhor sempre me disse que o Tarcísio ia ganhar a eleição. Tá? Inclusive, enquanto eu estava na campanha com o Tarcísio, você disse, Datena, você vai ser eleito senador e o Tarcísio vai ganhar as eleições. Mas sempre me disse. Mesmo quando eu não estava com o Tarcísio, quem vai ganhar em São Paulo é o Tarcísio. Depois houve articulação, o senhor acabou fazendo parte aí da campanha do Tarcísio. Agora, é importante essa sua afirmação, que um cara fazendo um bom governo em São Paulo tem grande chance mesmo de ser presidente da República. Tem uma chance enorme de ser presidente da República. Ele tem perfil para isso, tem capacidade para isso, não tem muita contraindicação, né, é claro, e pode ser sim, de repente, um futuro presidente da República. O senhor já respondeu aí o que eu ia perguntar. O senhor falou sobre ajudar o Tarcísio com cargo ou sem cargo. Cargo qual seria? Não, eu não tenho nenhuma disposição de integrar o governo, eu não preciso de cargo para ajudá-lo. Então, como você perguntou se eu seria ministro não por conta da minha prioridade, que é ajudar o Tarcísio, mas muito possivelmente fora do governo mesmo. Eu não preciso estar dentro do governo para ajudar o governador. Nós vamos discutir. Ele tirou umas férias, volta na semana que vem, e nós vamos discutir qual é a melhor maneira de ajudá-lo para ter um belo desempenho, apresentar para São Paulo os resultados que São Paulo precisa ter. Mas vai ser difícil ele não querer o senhor como ali perto dele com algum cargo, vai ser difícil. O senhor já tem predisposição em não participar diretamente, pode ajudar indiretamente, mas vai ser difícil convencer o Tarcísio a não ter do lado, porque eu tenho certeza que ele também percebeu que o senhor foi vital na eleição dele, foi vital, mas vital mesmo na eleição dele. Eu acompanhei a campanha dele desde o começo e depois que o senhor entrou, mudou da água para o vinho. Bom, quanto à questão da governabilidade, né, existe hoje a apresentação do relatório da defesa ao Alexandre sobre as eleições. Existe sempre aquela perspectiva de alguns idiotas que acham que há possibilidade para você virar o país de ponta cabeça. Existe sempre aquela perspectiva de gente que acredita em golpe. Os militares, que são os militares, as Forças Armadas, que são as Forças Armadas, repudiam golpe, odeiam golpe, não querem saber
de golpe, coisa nenhuma. As instituições todas estão funcionando. O Bolsonaro foi ao Supremo e reconheceu a derrota para o Supremo. Falou, acabou, colocou no passado. Essas perspectivas golpistas só atrapalham o Brasil. Nós precisamos de união agora, nesse momento, e sabendo reconhecer que o Bolsonaro é uma forte liderança de direita. O senhor mesmo disse. As eleições terminaram empatadas. Foi no olhar eletrônico ali. Então o Bolsonaro hoje, o Bolsonaro e o bolsonarismo são claras forças políticas que podem voltar a qualquer momento em outras eleições. Não precisa de golpe para isso. Com o potencial que o Bolsonaro e o bolsonarismo têm, eles podem voltar em outras eleições. Haja visto quantos caras foram eleitos sob a égide ainda do Bolsonaro. Ninguém esperava que a gente pudesse ter alguma coisa parecida com 2018, quando a esquerda entregou as eleições para o Bolsonaro. Não. O bolsonarismo virou uma realidade. O presidente Jair Bolsonaro, goste dele ou não, quem quer que seja, é uma realidade e pode voltar democraticamente a ocupar o mesmo cargo que ele vai deixar agora. Por que não? Então não há necessidade de se falar em golpe, em virar o país de ponta cabeça. Mas para isso, o que é que o presidente Lula tem que fazer para impedir que haja essas expectativas quando ele assumir? Antes disso, acho que as instituições seguram a barra, não, Kassab? Eu não tenho dúvida nenhuma, eu não tenho nenhuma preocupação em relação à posse do presidente Lula. Está falando aqui uma pessoa que ficou neutra nas eleições. O governo de transição já está em andamento, o Brasil se preparando. O que existe, você lembrou bem, eu também já tinha dito no início da entrevista, é que o Brasil hoje ganhou uma direita organizada que tem um líder, que é o Bolsonaro. O PL é um partido de direita cujo líder maior é o Bolsonaro. E existe um líder de esquerda forte, que é o presidente Lula. Um está na oposição, outro está na situação. A democracia vive de oposição e situação. Então, o que nós tivemos, por conta de dois líderes fortes nas extremidades, um na esquerda e um na direita, é a pulverização do centro. Você pode ver da Atena que os partidos, eles ficaram mais frágeis, todos eles. Então, naturalmente, vai haver uma diminuição de número de partidos no centro. Nós caminhamos para ter um partido de direita forte, PL, partido de esquerda forte, o PT, e no centro nós temos hoje o PSD, o MDB, União Brasil, os que saíram um pouco mais fortalecidos. Eu acho que no futuro vai haver uma aproximação desses partidos para ficar um ou dois só. O Brasil caminha com a atual legislação político-partidária para em 2030, felizmente, ter apenas 5 ou 6 partidos, o que é muito saudável, porque daí sim cada partido vai ter uma cara ideológica, o eleitor vai saber que aquele candidato que ele está votando representa as ideias daquele partido. Hoje, infelizmente, isso ainda não acontece. Então, não me preocupo com essas ameaças, não me preocupo com as nossas Forças Armadas, elas têm uma história, uma imagem que precisam preservar. Não acredito com esses movimentos. O Brasil é muito grande, nós temos 230 milhões de habitantes. Tenho respeito pelas manifestações, não aquelas que impedem o direito de ir e vir, não aquelas que são violentas, mas as manifestações de qualquer democracia, elas existem, são compreensíveis e até necessárias para expressar satisfação. São válidas, né? Desde que não haja impedimento constitucional, elas são válidas. Agora tem gente que deturpa isso e faz exatamente para apagar fogo com gasolina. São essas pessoas que representam minoria dentro de 58 milhões de votos. Quem está fazendo isso, interrompendo direito de ir e vir, cercando quartel, é uma minoria. Tá? Porque a maioria que protesta a favor do Bolsonaro, protesta de uma forma legítima. Exato. Protesta de uma forma legítima e aceitável. Agora, essa minoria tem que saber o que está por trás disso e já se sabe que há financiamento de empresário e coisas que tais. Os caras, em um dia, paralisaram um país que demorou 5 dias para paralisação de organização de caminhoneiros
naquela grande paralisação no governo Temer. Então foi muito rápido. Isso aí já estava premeditado e foi financiado. Tinha barraca de campanha servindo comida, barraca de campanha servindo, se botando à disposição de quem estivesse machucado. Então foi uma coisa premeditada e o Ministério Público de São Paulo já detectou empresários atrás disso. Essas manifestações ilícitas que a gente é contra. As manifestações que eu acredito sejam maioria, que são constitucionais, que não ferem a Constituição, faz parte de um país dividido, pô. Isso é uma coisa lógica. E aqueles que estão atrás dessas manifestações democráticas, legítimas, que se preparem para disputar as próximas eleições. Se o governo for mal, vão disputar fortalecidos. Se o governo for bem, é evidente que vão disputar numa situação de fragilidade maior. Faz parte da democracia. A menos que apareça um líder excepcional, fora da curva, se o governo Lula for mal, o Bolsonaro já está eleito. Você não tenha dúvida para as próximas eleições. Agora precisa aparecer um líder fora da curva. Se não aparecer, o Bolsonaro já vai ser reeleito de novo, se o governo Lula for mal. E é claro que a gente não pode torcer para o governo Lula ir mal, senão todos nós vamos para o vinagre. Esse é o grande detalhe. Aliás, o Valdemar, que é presidente do PL, né, que é o maior partido dentro do Congresso, disse que ainda não reconheceu o resultado das urnas. Ele perdeu uma grande oportunidade de não se pronunciar. Né? Podia ter sido mais democrático. Né? Ele deve estar sendo muito pressionado no seu partido, mas a pressão não justifica uma manifestação que não afirme, não é, a regularidade das eleições. Eu conheço esse sistema da Atena, eu participei de reuniões com o ministro da Ciência e Tecnologia que discutiam as nossas urnas eletrônicas. Eu já fui votado no passado, nas primeiras eleições, com cédula de papel, já fui votado com urna eletrônica, e fraude existia mesmo quando era a votação em cédula de papel. Naquele tempo sim existia fraude, era algo assustador, as notícias que vinham do norte, nordeste, até de São Paulo. Então, nós estamos vivendo um sistema de apuração muito competente, admirado e respeitado no mundo inteiro. Então, nós não podemos deixar contaminar o eleitor brasileiro com essas supostas e falsas afirmações em relação ao nosso sistema. Presidente, algo mais? Não, prazer falar com você, que a gente possa em janeiro estar vendo o Brasil virar a página de um governo, com um novo governo, que esse novo governo possa ter a confiança de todos os brasileiros, porque todos nós somos brasileiros, para que dê certo. Se não der certo, todos nós vamos ter que construir uma outra alternativa nas eleições. Como última colocação, o senhor ia completar, pode completar, já estão avançando aí as eleições para prefeito. Anteontem eu estava lendo no UOL, pelo menos 4 candidatos aí já se colocam à disposição para a prefeitura. É muito cedo. Eu não sei, porque a cronologia, depois da pandemia, ficou completamente alterada. Né? E depois desse resultado dividido, a cronologia ficou alterada. Realmente seria cedo para pensar em eleições na prefeitura, mas pelo jeito já começou. Você sempre tem candidatos naturais, né? Tem o atual prefeito, você vai ter a direita com um candidato, porque ela está organizada em São Paulo, o resultado mostrou isso. A esquerda vai ter um candidato, e no centro terão alguns candidatos. E essa nova legislação que impede a coligação de vereadores, ela estimula os partidos, incentiva os partidos a lançar candidato a prefeito, para dar suporte à sua chapa. Então eu imagino que será uma eleição com muitos candidatos a prefeitos. Tem já a Tabata que se lançou, tem o Ricardo Nunes, atual prefeito, tem o Guilherme Boulos, que tem um compromisso de apoio do PT, não é? O PL vai lançar algum candidato, desde que tiveram votação, e vamos aguardar aí os próximos meses que vão surgir novos candidatos. Ótimo dia, ministro, um abraço grande, sempre um prazer conversar com o senhor. Obrigado, Atena, um abraço forte a você, sua família e todos aqueles que nos acompanham. Abração.